NFL, etc., episódio número 7. O 7, que é número da sorte aí de uma galera. Eu sei que é o número da sorte do meu pai. Uma vez surgiu uma vaga num consórcio de uma TV com controle remoto, uma TV 14 polegadas. Chamaram ele lá no trabalho e falaram assim: ô, Fernando, quer entrar não? Ele, qual número que tem? Número 7. Ah, eu quero. Aí foi o primeiro sorteado. E aí teve aquela novidade, começo dos anos 90, aquela TV 14 polegadas com controle remoto que tinha a opção Sleep Timer. Já comecei com digressão hoje, né? Terça-feira, 8 de setembro, eu sou o Ticas e sim, meus amigos e minhas amigas, chegou a hora. Vai começar a temporada 2020 da NFL. Depois de uma off-season atribulada, atípica, muitas incertezas por conta da pandemia e dos protestos antirracistas, chegamos a 2 dias do kickoff de Chiefs e Texans e eu acho que hoje a gente pode afirmar que teremos futebol americano profissional jogado em 2020. No episódio de hoje debateremos as últimas notícias da liga. Como a gente já disse aqui, como você que já nos acompanha há algum tempo já sabe, o nosso objetivo é destacar as melhores histórias dos times e dos personagens que fazem a liga acontecer. Então é bom a gente já deixar avisado que a gente não vai fazer prognóstico, divisão por divisão, power rank, em cima a baixo, quem é favorito, quem não é, quem tá... É lógico que a gente vai comentar de acordo com os cortes e contratações que bombaram na última semana, mas esse trabalho aí de planilha aí de tactics, que a gente já falou que a gente não gosta, não sei se o Wallace gosta, vou perguntar pra ele daqui a pouco. Mas isso aí, tem bastante podcast que já faz, se você quiser alguma recomendação, manda um tweet pra gente, manda um inbox no Instagram, não, no Instagram é direct, né? Manda um direct no Instagram que a gente te recomenda com o maior prazer. Porque aqui, etc., eu já citei ele. Fala aí, Wallace. Você curte prognósticos e power ranks? Porque os podcasts e os sites dessa época só falam disso, né? Fala, Ticas, fala, galera que tá ansiosa como nós para que essa temporada comece. E eu podia te falar até que curto um pouco, mas realmente power ranking não é comigo, cara. Eu acredito que é muito específico. Se você não puder fazer um power ranking jogo a jogo, rodada a rodada, não faz sentido nenhum. E essa galera falando pré-temporada começar, antes de acontecer alguma coisa, o prognóstico em si é realmente futurologia total, é tentar adivinhação, e aí é melhor chutar mesmo. É você ficar com um time no coração e sai do chute mesmo. Uma temporada que não teve nem pré-season pra ver os caras em campo. O nosso outro amigo aqui do podcast, o mais clubista dos membros desse podcast, não vou nem perguntar se ele gosta de ver Power Ranking, porque deve ser difícil achar o time dele lá nos Power Ranks. Mas, tô falando que ele é o mais clubista, vamos ver quanto tempo ele vai demorar pra mencionar o time dele hoje, né? Luiz Vitorino, nosso Magal, fala aí, Vitorino. Quando o futebol da bola redonda, né, o nosso futebol voltou, eu assistia e me dava meio que uma bad, porque me dava saudade de bater uma bolinha. Você acha que vai acontecer a mesma coisa contigo quando a bola subir a partir de quinta-feira na NFL? Tudo bem? Tudo bem? Antes de qualquer coisa, Go Big Blue! Go Giants! Agora sim. Meu Deus do céu. Sim, eu acho que vai dar uma bad vibezinha assim de leve, mas eu já tenho um pouco de experiência com isso, porque já teve 2 ocasiões em que eu lesionei coisa besta antes de jogo importante, assim. Eu já consegui quebrar o dedo mindinho jogando bola um pro outro, assim, de brincadeira antes do treino, antes de começar o Campeonato Candango, lá em 2015. Então, fiquei lá na sideline, doido para entrar, queria jogar com o dedo amarrado, mas não deixaram eu jogar com o dedo amarrado. Então, eu acho que vai dar uma bad vibezinha assim de leve. Mas, por outro lado, vai dar uma vibe muito boa de finalmente ouvir os pads batendo, ouvir chamada de jogada, sentar no sofá para poder ver um jogo, ficar 3 horas sentado na quinta-feira, depois ficar 9 horas sentado na frente do sofá no domingo, vai ser bom. No fim das contas, o saldo vai ser positivo. Como a gente fala que tem doido pra tudo, tem doido pra sentir saudade de trombar com jamantes de tamanhos variados também. Então, após o nosso giro com as últimas notícias, para não falar que a gente não vai fazer previsão nenhuma, a gente vai fazer as nossas apostas sobre os times no Super Bowl e o campeão dessa temporada. E na sequência, os quadros já tradicionais Treta na TL e o TD ou Fumble. Bom, pessoal, semana foi agitada, muitos cortes e contratações. Sábado à tarde foi o deadline para os times definirem
os 53 jogadores que integrarão o roster fixo da temporada. Na verdade, esse prazo tem que ser estabelecido, precisa ter um prazo para eles definirem e passarem essa lista, só que na prática a gente sabe que acabou de passar a lista, já tem movimentação. Eles já atendem alguns critérios e já tem cortes e contratações logo na sequência. Aquela logística é muito complexa, mas precisa desse prazo, a gente não pode nem ficar decepcionado porque algum jogador que você gosta foi cortado e nem ficar muito esperançoso porque algum jogador foi declarado como integrante dos 53. A gente sabe que tem essa flexibilização. E esse ano, algumas excepcionalidades também previstas por conta do afastamento e da reintegração dos jogadores que eventualmente sejam afastados pelo motivo de Covid. E aí, entre as movimentações que mais chamaram atenção nessa semana, a gente vem com o Jadeveon Clowney, contratado pelos Titans. Teve muito buchicho, se ia para os Ravens, estavam interessados, uma triangulação que poderia envolver Browns e Saints também, e de repente, no sábado à tarde, se não me engano, no domingo, o Titans chegou na frente e contratou Jadeveon Clowney. O Titans, que é um caso interessante, né? Chegou na final da AFC, ganhou de Patriots e de Ravens fora de casa, no wildcard no Divisional Round dos playoffs no ano passado, e a gente não ouve falar do Titans, apesar dele não ter perdido muitos jogadores na off-season, se reforçou agora com o Jadeveon Clowney, um dos defensores mais prolíficos da liga, e a gente não ouve falar dos Titans nos Power Rankings e nas análises dos outros meios que cobrem a NFL. Vocês acham que isso é por conta de estarem no mercado menor, ou os especialistas não botam fé de que Tannehill, Derrick Henry e Michael Vrabel vão conseguir carregar esse time para outra final de conferência esse ano? Então, isso reforça o meu argumento de antes, que Power Rankings e análises pré-temporada acabam sendo muito mais chutômetro, muito mais achismo do que baseadas realmente em fatos. Com o time, o Derrick Henry levou o time completamente nas costas do ano passado e fez uma reta final de temporada maravilhosa, playoffs também. E o Titans chegou aonde chegou, se reforçando, agora como fez com o Jadeveon Clowney, e mostrando outras armas que provavelmente vão ser criadas com o Tannehill titular, com alguns jogadores que ele pode botar no mix, porque ele é um cara que passa a bola muito bem. Então, com essa ameaça do Derrick Henry, com um potencial de passe do Tannehill, a gente já começa a conversar com um time um pouco mais versátil. O negócio é saber se vai encaixar. Mas, dentro das análises, obviamente, o Titans tinha que estar pelo menos cotado para voltar onde chegou ano passado, e não é isso que a gente vem assistindo. A gente assiste, por exemplo, muito mais hype do Tampa Bay Buccaneers, que pode dar em água completamente com jogadores chegando de tudo quanto é lado. Tudo bem, é talento, é Tom Brady, é Gronk, a gente vai falar daqui a pouco do reforço do Fournette, mas vê muito mais hype aí do que no próprio Titans. Eu concordo com ela, eu acho que essa divisão do Titans é uma divisão muito estranha. Todo ano ela é um grande si, assim. E hoje você tem vários cis nessa divisão, né? O próprio Colts está com a CT nova, então isso é um grande si. Pode ser que faça um bom trabalho, pode ser que não. A gente tem uma hype, obviamente, justificada em cima do Deshaun Watson, mas também é um grande si, né? Pode ser que encaixe bem o jogo, pode ser que não encaixe bem o jogo. A gente já viu as duas coisas acontecendo. Deu a principal arma, né? O DeAndre Hopkins saiu, né? Exatamente. Então, assim, eu até diria assim, pensando um pouco aí no caos da temporada, não é um time que me espantaria chegar a beliscar um playoff. Um Super Bowl, não. Obviamente não. Mas beliscar um playoff, eu acredito que sim. Já não diria a mesma coisa, por exemplo, de um Jaguars ou mesmo de um Colts, talvez. Então, eu acho que, não sei, não acho que, como disse bem o Wallace, esse negócio de Power Rank aí é mais achismo e galhofa. O Deshaun Watson, o si em relação a ele é basicamente físico, né? Porque a gente sabe que ele saudável entrega em campo, mas perdeu o DeAndre Hopkins. Então, o grande si, eu acho que é mais o Bill O'Brien, né? Que, como técnico, até se salva, tem boas leituras, tem boas chamadas ali, conduz bem o time em campo, mas como ele acumula também a função de general manager, ele costuma fazer moves muito questionáveis, né? E, já que o Wallace já citou, os Bucks, o hype train da temporada, né? Ganhou um reforço de Leonardo Fournette.
E agora foi considerado o running back número 2 do time, atrás do Ronald Jones II, Ronald Jones II, e à frente do LeSean McCoy. Mais uma peça de ataque dos Bucs. Como nosso amigo Victor Thier já disse, ele acha que, na verdade, o hype é no ataque, mas que tem uma defesa sólida que também pode mostrar serviço e deixar o time alçar alguns voos esse ano. Vocês acham que a adição do Fournette muda o time de patamar? Vai brigar pela liderança da divisão com o Saints ou não é para tanto? Olha, eu acho que pode brigar, né? Na verdade, nesse time do Bucks vai depender muito de como as peças vão se encaixar. As peças são boas, né? Tem muitos times aí na liga, apesar da questão da idade, mas tem muitos times aí na liga que não tem um Leonard Fournette e um LeSean McCoy para você ficar decidindo quem vai entrar em qual snap como running back aí. Por outro lado, a gente tem diversas experiências de que não adianta só você juntar talento e isso não constrói um bom time, um time competitivo de forma automática, né? Então, se fosse esse pessoal todo na mão de um Bill Belichick, a história seria outra. Como não é o caso, eu acho que é mais um dos grandes cis aí. Eu acho que o pessoal da hype tem que entrar na hype mesmo. É até bom para a galera de Tampa ter um pouco de alegria aí, né? Nos últimos anos era só tristeza. E vamos ver se aquele canhão do estádio vai tocar mais, né? Que não seja que tocar mais para poder explodir a cabeça do Tom Brady, né? Porque isso pode dar muito certo, muito errado também. Como eu disse, gente chegando de tudo quanto é lado, um ataque que obviamente vai ser focado no que o Tom Brady consegue fazer, e ele consegue fazer muita coisa dentro do campo de futebol americano, mas pode virar uma bomba relógio, né? O Fournette já não tem histórico de ser muito paciente, ele já estando atrás do Jones, digamos, cabeça a cabeça ali com o LeSean McCoy, que não é um running back que você pode jogar fora. É um cara que foi bem onde jogou. No Bills, então, segurava o time, que assim, o Bills um desastre, e o LeSean McCoy pontuava no fantasy e era a principal arma de ataque do Bills, né? Então, é um cara que está acostumado a passar perto. Ou seja, se o Fournette cair para terceiro running back, o que ele vai fazer? Né? Como é que ele vai reagir? Então, vai aí, né, aquela coisa de... A mesma coisa que eu citei, a galera até me cobrou no grupo lá sobre o Gronk, né, como arma de ataque, falando que eu acabei criticando ele demais. Deixar claro, eu adoro o jogo do Gronk, mas eu acho que ele deve estar um pouco fora do padrão Gronk excepcional. Não creio que ele seja utilizado tantas vezes, mas vai ser utilizado naquela reta decisiva. Mas falando de um modo geral sobre o Bucks, a única ressalva que eu faço da defesa do Bucks, que o nosso companheiro citou lá ainda no primeiro episódio, é porque o Jason Pierre-Paul, uma das referências dessa defesa, passou por cirurgia no joelho recentemente. Então, para ele, que tem uma posição muito dinâmica, né, de linebacker, é realmente fundamental ele ter feito essa pré-temporada com muita atenção. Ficou 3 semanas fora por causa da cirurgia. Voltar em plena forma, ninguém vai voltar. Então, assim, voltar na melhor forma possível, porque ele é um cara que lidera essa defesa. Sem ele, a defesa do Bucks perde, sei lá, 20%, 30% do seu potencial. Aí esse time passa a não funcionar. E aí é isso que a gente pode ver, né? Uma cascata de acontecimentos gerando do hype até as críticas mais duras, né? Vitorino, o Wallace citou aí que ele foi questionado no nosso grupo de fantasy, porque o cara, alguns episódios atrás, veio aqui no NFL, etc., e foi categórico que o Gronk é o Tyrande 3 dos Bucks, atrás do Cameron Brate e do O.J. Howard, né? O O.J. Howard é o Tyrande 1 e o Cameron Brate seria o segundo. Aí, na hora de você draftar um slot de Tyrande no fantasy, adivinha quem que o Wallace draftou? O Gronk. Então, assim, você que, né, tem um contato mais próximo a essa incoerência, é normal do nosso amigo Wallace? Foi uma estratégia para ninguém querer draftar o Gronk e ele queria apostar no Gronk aí. Sobre essa questão do Gronk estar à frente ou atrás,
a grande questão é que o Gronk é lá no coraçãozinho do Brady o tight end de segurança dele. Então, eu imagino que a gente pode até não ver o Gronk em muitos snaps, mas nos snaps decisivos ele vai estar lá. Eu até, alguns jogos, com tight ends como o Kittle, teve algum jogo do 49ers no ano passado, não lembro com quem, que a defesa deixou o Kittle solto, e eu fiquei gritando com a TV assim, cara, se o Kittle tá em campo e ele tá solto, a bola é nele, não precisa nem armar a jogada, não precisa fazer chamada, não precisa nada. Se ele tá desmarcado, a bola vai nele. É capaz do run entregar a bola para ele. Então, eu acho que com o Gronk vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. Ele não vai jogar muitos snaps, mas quando ele entrar, cara, 90% de chance que a bola é nele. Pode dobrar a marcação nele, pode tentar dar cut block nele, pode tentar fazer o que quiser, porque provavelmente a bola vai nele. Então, eu acho que as terceiras descidas, terceiras longas, aquelas terceiras perto de goal line, eu acho que a gente vai ver o Gronk entrando, e aí no fim das contas vai gerar aquela impressão de que o Gronk está mais presente. Ele vai fazer TD, vai ter spike, não sei o quê, mas vai ter outros dois tight ends aí, o Brady Howard segurando o time, carregando as correntes no resto dos snaps. Então, eu vou explicar a minha tática. Eu acredito que ele não vai ser tão utilizado, ou seja, não será o tight end 1 nunca. O tight end vão ser o Howard e o Cameron Brate, mas na linha decisiva, lá perto da goal line, quem vai entrar para poder receber essa bola é exatamente como o Vitorino falou, é o Gronk. E aí isso para fantasy, né? O pessoal gosta de falar for fantasy purpose. O propósito do fantasy, que na nossa liga, que eu e o Ticas compartilhamos, é PPR, né, de pontuação por recepção, e touchdown, obviamente, vai contar bastante. E a ideia, eu já sou adepto dessa ideia há muito tempo, é jogar com 2 tight ends, porque eu acredito que essa é a posição que você mais evoluiu nos últimos 5 anos de fantasy, para que essa posição pudesse receber a atenção de todos os jogadores de fantasy da face da terra. Então, o segundo tight end eu não posso revelar porque ainda não draftei. O Fournette, ele trabalha muito bem também naqueles passes curtos laterais logo na saída da linha de scrimmage, que o Brady se acostumou a fazer no sistema dos Patriots e por muito tempo fez com o próprio James White. O Sonny Michel também chegou a fazer um pouco esse papel. Antes com o Buckhead. Então ele fez o nome de muitos running backs que jogaram com ele, com esse passe curto ali, quebrando a linha para a corrida por fora. O Fournette é bom recebedor nesse esquema, né? No próprio Jaguars ele jogou bem nesse sistema, e eu acho que é uma arma importante porque o LeSean McCoy já não é nenhum garoto. Eu pensei muito nisso também, Ticas, quando ele fechou, né? Eu acreditei que, eu falei assim, o pessoal contratou um novo James White para o Brady poder trabalhar, né? Mas eu não sei até quanto que vai parecer essa defesa, na verdade, esse ataque do Buccaneers com o que o Brady já fez no New England. Isso a gente vai ter que ver rodando. Se ele quiser mais dinamismo, provavelmente é o Jones mesmo que vai segurar a maioria dos snaps, e aí a troca de ritmo vai ficar por conta do McCoy, que é um cara mais experiente, aquele running back que consegue esperar aparecer a janela para cortar e correr, e o Fournette pode também pintar nessas descidas mais longas aí que o Magal falou, alinhando até como wide receiver também. Como já é de praxe, o nosso pauteiro, sempre que fala dos Bucks, ele não consegue passar sem falar dos Patriots. Impressionante, né? Esse ano andou junto aí, por enquanto, até esse 7º episódio. Falou de um, tem que falar do outro. E os Patriots cortaram... Vai até o final do ano. Vai ser assim, né? E os Patriots cortaram o Mohamed Sanu, que era considerado o recebedor principal ali, junto do Julian Edelman, né? Mas são trabalhos diferentes. Mohamed Sanu, que faria o papel principal ali nas rotas altas, com o Julian Edelman cumprindo aquele papel que ele faz muito bem no slot. Foi, de certa forma, surpreendente, porque sobram calouros ou segundo-anistas lá de wide receiver, ninguém muito confiável, numa off-season sem jogos de pré-season, e é com isso que o Cam Newton vai ter que lidar durante a temporada. Para quem que o Cam Newton vai passar a bola, gente? Vamos ser bem honestos.
de segurança ali, para passar legal, ele vai ter o Edelman. O resto, vamos combinar, a maioria é muito pouco experiente, quase todos são segundanistas, com exceção do Slater, que é um cara mais experiente, mas também, assim, é experiente, mas não necessariamente é um cara muito confiável, ou um cara que tem entregue muito aí. Então, eu acho que na bucha mesmo ele vai ter o Edelman e pode ser, e aí entra o fator Bill Belichick, né? Pode ser que um desses segundanistas aí, ou o próprio Slater, ou ainda o Damian Burns também, pode ser que o Belichick tenha feito a sua mágica aí, dado um ajuste nos caras e conseguido algum esquema em que eles vão conseguir produzir bem como Ken Newton. E uma coisa que a gente não tem como saber, até por não ter tido preseason e só agora uns poucos scrimmages antes de começar a temporada, é com quem desses recebedores também que o Cam Newton conseguiu uma boa química. Né? Porque às vezes a gente não sabe e, de repente, sei lá, com o Jacoby Myers, de repente, ele arrumou uma boa química, se entenderam e a gente sabe que quando o QB e o White se entendem, no caso de um QB, que apesar que eu pessoalmente não vou muito com a cara dele, mas um QB que tem capacidade de entrega como o Cam Newton, ele consegue botar a mão no peito do wide e aí só se o cara for muito ruim para não segurar a bola, né? A aposta óbvia é o Edelman, né? Bola no anão, como gosta o Belichick, né? No meio do campo e deixa o anão se virar tomando porrada de todo mundo, né? Porque vai tomar tranco assim lá em New England. O Edelman parece um tanque, é um cara baixinho, que inclusive era quarterback quando jogou lá atrás, já tem até passe para touchdown nas últimas temporadas. É um cara que, além de tudo, dá versatilidade para o jogo, mas eu aposto muito num cara muito que foi muito observado nas últimas temporadas, na última temporada, mas que não entregou, né? Aliás, nas duas últimas temporadas, que é o N'Keal Harry. É um cara alto, é um cara muito forte, só chegou até a comparar ele com o Megatron, com o Dez Bryant, que são recebedores muito mais altos e que vão alto para poder pegar a bola, mas o N'Keal nunca conseguiu se firmar em New England desde que foi para lá. Mas é um cara bem atlético e que se perdeu alguns quilinhos, porque ele lutava contra a balança, né, desde o ano da temporada passada, e ganhou um pouquinho mais de velocidade, é um cara a se apostar sim, e ele pode ser aquele cara da bomba, pode ser o cara que para ele no alto e ninguém vai pegar a bola na altura que ele pega. Então, realmente, são esses dois principais alvos do Ken Newton, mas é aquilo, né? O Ken Newton tem aquela tendência de botar a bola embaixo do braço e tentar a corrida maluca abaixando a cabeça. Isso já deu problemas para ele. Acredito que ele tem que se reinventar como jogador até para poder permanecer jogando por mais tempo. O braço dele é muito bom, ele só não é tão preciso, mas o braço dele é muito bom. E se ele conseguir essa química que o Vitorino citou, principalmente com o N'Keal e o Edelman, acho que ele não precisa de muito mais para poder fazer esse ataque funcionar, não. Um running back ali, e aquele comitê que gosta do Belichick, né, de 3 variando o tempo inteiro, às vezes alinha os 3 running backs na mesma jogada, e aí ele vai conseguir levar esse ataque de boa. Agora, poucos alvos, ele tá com poucos alvos mesmo. E lembrando que, no caso dos running backs, aquela galerinha de sempre do Patriots continua lá. Né? O Burkhead, o Sonny Michel, o James White. Então, são caras experientes que conhecem o sistema do Bill Belichick. Então, vão ter um papel decisivo aí também nessa construção do Cam Newton como QB dos Patriots. Esses aí, o que pior pega passe é o Burkhead mesmo, mas mesmo assim é um bom running back pegador. O White e o Sonny Michel, eles podiam até jogar no lugar do Edelman, por exemplo, para substituir ele como slot receiver. Vindo do Belichick, nada nos surpreende, mas se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria que vai ser jogo corrido e read option a dar com pau essa temporada lá nos Patriots. Só uma observação antes da gente trocar de assunto, porque a saída do Sanu libera quase 7 milhões de dólares no salary cap, que é o quanto que pode se pagar no time por salário na temporada. Ou seja,
o Bill Belichick sendo o Bill Belichick, liberando dinheiro para talvez trazer alguém, para poder, quem sabe esse ano tancar e poder contratar melhor no draft do ano que vem. Isso é bom ficar de olho, né? O Patriots foi cotado como um dos candidatos a contratar o Fournette, inclusive. Na verdade, com essa administração deles, costuma ser bem feita, né? Eles são conhecidos por isso, por uma boa administração do cap salarial. Cada jogador que é cortado, mas que é um jogador high profile, né? Um jogador, ao inglês desnecessário aí, um jogador top de linha, melhorou. Ele é sempre ventilado que o Belichick pode estar de olho. A contratação do Cam foi um exemplo disso, né? Contratou baratíssimo, esperou o momento certo e conseguiu levar, enquanto os outros times desconfiavam da questão do físico, se traria problemas ou não, eles foram lá e fecharam. Isso aconteceu com o Fournette, isso ainda está em andamento a questão do Earl Thomas, que até agora não assinou com ninguém. Então, cada jogador cortado, jogador de nome, é sempre ventilado nos Patriots. Falando em jogador de nome, essa editoria veteranos, eu já puxo a bola para o Wallace já comentar. O Washington Football Team cortou o Adrian Peterson. 2 dias depois, o Lions assinou com um veterano running back. Ainda tem gasolina no tanque, Adrian Peterson, o Wallace? Muito pouca, Chicas. Eu falei aqui, e aí repito agora no ar, né? Acho que a carreira dele já tinha sido encerrada. Ele teve uma sobrevida lá em Washington, mas realmente é um cara que o garanhão que ele foi, aquele cara que realmente podia fazer a diferença no time, ficou em Minnesota. Depois da suspensão dele, ele não mais voltou como um jogador de elite. Ele foi suspenso por conta de um caso muito nebuloso também de agressão e que ele foi indiciado e acabou não vindo provas e tal. Realmente, nesses casos que a gente comenta no Treta na TL, que os jogadores acabam se envolvendo, jogadores de futebol americano, como diz o Vitorino, eles gostam de fazer coisas caóticas, sempre. Então, acho que isso mexeu não só com o jogador, com o pessoal do Adrian Peterson, né? Ele mexeu com o jogador em si. Ele nunca mais teve a confiança e nunca mais demonstrou o mesmo talento, além da cirurgia nos joelhos, que aí para qualquer running back, aliás, para qualquer atleta, é algo que, se você consegue superar, você é uma exceção à regra, é você realmente cair muito de rendimento, ainda mais uma posição como running back, né? Mas por outro lado, se a gente for olhar o roster do Lions, eles praticamente não tinham running back antes do Adrian Peterson chegar lá, né? Em termos O de Lions, no wide, último que sair, apaga a luz, né? A gente vê em termos de bons reviews do Kerryon Johnson, só que teve muito problema com lesão. E o DeAndre Swift também tá lesionado. Então, assim, parece que Né? o problema lá não tinha. é o departamento médico, não é Não tinha o coach dos running backs, não. Aquele running back que você fala assim, toma a bola e vai, me dá aquelas 3 jardinhas aqui só para eu conseguir meu first down, garantido, esse aí você não tinha. Em termos de wide, eles estavam relativamente desenrolados, né? Tem o nosso grande amigo aí de outras épocas, Amendola, o próprio Golladay, o Marvin Jones Jr., que também não é de jogar fora, o cara também consegue entregar de maneira razoável ali, mas em termos de running back, estava meio mal. Eu acho que o Adrian Peterson consegue, pelo menos esse ano, consegue dar uma salvada aí, e apesar da gente não ter muito histórico disso no Lions, mas tem outros times que fazem essa tática também de trazer um cara, como disse o Wallace, em final de tanque de gasolina, para o cara ajudar a desenvolver os outros também da posição, né? Então, é muito diferente o conjunto de runnings treinar e o conjunto de runnings treinar com o Adrian Peterson junto, né? Ele consegue dar um salto aí de desenvolvimento para esses outros caras. Então, talvez essa tenha sido a lógica aí, né? E na situação que está, qualquer coisa que você conseguir dar uma melhorada aí já é uma melhorada, né? Então, A nota divertida sobre essa contratação do Adrian Peterson nos Lions é que o center Frank Ragnow, de 24 anos, declarou que ficou muito animado porque ele é natural de Minnesota
E o Adrian Peterson era o ídolo de infância dele. E aí ele até comentou de maneira engraçada que ele foi lá se apresentar de forma séria, né, profissional, apertou a mão dele, falou: "Oi, tudo bem? Eu sou o Frank", mas que por dentro ele estava vibrando por ter a oportunidade de conhecer ali e de poder jogar com o cara que foi o ídolo quando ele começou a acompanhar, entendendo melhor o que era o futebol americano. Hoje ele tem a oportunidade de dividir o vestiário com esse cara. E falou que a família dele também ficou muito animada. E aí vale o destaque de que se a OL está feliz, facilita o trabalho do running. Se fosse um running que a OL não gostasse, dificilmente o cara consegue fazer o trabalho dele. Inclusive, já deixo aqui a dica para o pessoal que gosta muito de dar parabéns, jogar confete para running back aí. Running back sem OL não é ninguém, tá? Toda vez que o running back faz alguma coisa decente é porque a OL está fazendo o trabalho dela. Então, quando a gente for falar bem de running back aí, vamos falar bem das OLs que estão com eles também. Você como running back já é um ótimo começo, o seu center ia gostar bastante de você. Pelo menos, por exemplo, ele pode parar 2 caras, ao invés de ficar só no dele, ele para o dele e mais um pro Adrian Peterson conseguir passar. O problema é a velocidade para chegar lá do outro lado. Entre os cortes e contratações, a nossa editoria Pacheca Nacional, Cairo Santos, cortado e recontratado. E o Duzão, na verdade, não foi cortado, né? Mas ficou estabelecido que ele não fechou dentro dos 53 listados no roster oficial do Miami. Deixa eu falar porque eu tenho lugar de fala primeiro aqui, que é meu time. Licença, deixa o cara. Seguinte, Miami, como bom anfitrião e como bom local de férias, local que as pessoas vão para fingir que jogam futebol americano, ela tem um plano não só de draftar e trazer jogadores, no caso do Duzão foi por um programa internacional NFL, e proporcionar a eles bons momentos em Miami Beach e arredores e no Hard Rock Stadium. Nesse caso, Miami não cortou mais ou menos. Cortou o Duzão depois de ter obrigado a mudar de posição e etc, que aconteceu no passado, mas deixou no practice squad, que é? São 16 jogadores que são usados, entre aspas, né? A profissão deles é treinar contra os titulares, os 53, né? Que vão para os jogos. E nesse caso, Miami ainda ganhou mais um posto, né? São 17. Miami pode ter 17, porque esse programa internacional da NFL ele dá direito a você que contratou esse jogador a mantê-lo no roster sem contar como um espaço ocupado. Ou seja, o Duzão continua no Miami Dolphins, só não vai poder entrar em campo por enquanto, porque, como o Ticas falou aqui mais cedo, esses 53 aí, eles são muito dinâmicos, eles são muito voláteis. Você pode ir para o roster a qualquer momento, e pode cortar alguém e colocar alguém no lugar. Então, o Duzão continua no Miami. Ele está meio que aposentado em atividade. Eu acho que essa questão do Duzão é o que eu gosto de chamar de efeito Blaze Bayley. Para a galera ter um pouco de contexto aí, quem que é o Blaze Bayley? Blaze Bayley é o cara que foi vocalista do Iron Maiden quando o Bruce Dickinson saiu. Por que eu gosto de chamar de efeito Blaze Bayley? Porque todo mundo ficou criticando o Blaze Bayley, mas a pergunta que eu faço é a seguinte: se você fosse o Blaze Bayley, você ia negar a oportunidade de ser vocalista do Iron Maiden? Não. Você sabe que você não seria o Bruce Dickinson? Sabe. Você tinha alguma esperança que você seria melhor que o Bruce Dickinson? Não. Você ia largar a oportunidade? De jeito nenhum. Por quê? Você pode ter sido, e como é o caso dele, o pior vocalista do Iron Maiden na história. Mas você é um cara de 3 que podem bater o peito e dizer eu fui vocalista do Iron Maiden. Então eu acho que o caso do Tuzão é a mesma coisa. Ele tem chances assim reais de ser um starter dentro do Miami Dolphins? Muito pouca chance. Não por falta de esforço dele, mas porque ele é um cara que veio da KBR. Ele não jogava futebol americano quando ele tinha 6 anos de idade, né? Como todo o resto dos outros jogadores estavam aí. Ele não tinha tempo de se dedicar exclusivamente ao futebol americano, como todos os caras que jogaram college tinham. Então,
é até injusto você querer comparar ele com os outros caras da posição dele que foram preparados ao longo da vida para fazer isso. Mas a galera também ficar do lado de cá, só criticando o cara, dizendo, mas nunca vai jogar, mas nunca não sei o quê. A presença dele lá é fantástica. Ele fez uma coisa que ninguém no FABR fez, né? Não tem ninguém do FABR lá na NFL, só tem ele. Então, eu acho que a gente tem sim que dar os parabéns para ele. Ele tem que continuar lutando pela vaga dele lá, tem que continuar ralando. Mas no final das contas, se de tudo ele não conseguir uma vaga no outro time e ele acabar sendo cortado, for fazer outra coisa da vida, não importa. O cara é o primeiro jogador de FABR que foi para a NFL e foi por mérito dele, é um puta jogador. Entendeu? Eu acho que a situação dele é essa. E eu espero sinceramente que ele vá bem. Tomara que ele consiga. E quem sabe, como bem disse o Wallace aí, já que Miami tem esse roster dinâmico, quem sabe aí, já que não vai poder ser esse ano, no ano que vem ele vai estar 2 anos se preparando nos Estados Unidos, ele não entra num jogo aí, nem que seja no final de temporada, entra em campo, pô, vai ser muito emocionante o cara entrar em campo, entendeu? O cara tava outro dia aí jogando CBFA, pô, agora tá jogando NFL, acho maravilhoso. Passando para o caso do Caio, que foi um caso interessante também, não foi integrado aos 53 oficialmente, né? O Ed Pineiro ganhou a disputa entre os kickers, mas logo na sequência ele foi para o Practice Squad e o Ed Pineiro foi para Injured Reserve, ficou para IR, sendo que a regra agora é que no Practice Squad o Cairo pode ser integrado ao roster principal por 2 vezes, né? 2 transferências entre o Practice Squad e o roster principal antes dele ser efetivado no roster, justamente por conta dessa flexibilização aí de 3 semanas de R por conta da Covid. Então, se entrar e mostrar trabalho, ele que está acostumado, né, já jogou, já teve game winner, já teve field goal que foi game winner, então acho que se ele entrar e for constante, dificilmente ele perde a vaga. O que vocês acham? Eu espero sinceramente que não só ele entre e garanta a vaga, o que eu não acho que seja tão difícil, apesar da lesão dele, porque a gente está falando do Bears, né? Então você vai ter muitas oportunidades de o seu ataque não produzir e você está ali dependendo de um field goal para ganhar. E aí nessa hora o Cairão pode brilhar, entendeu? Ao contrário de um time que tem um ataque muito forte, onde dificilmente você deixa o jogo na mão do kicker, eu acho que o cara vai ter uma grande oportunidade. E esse aí, cara, pode me chamar de. Acho que eu só não sou mais clubista do que eu sou clubista do Giants, mas eu sou clubista do Cairão para sempre. Assim. O cara é fantástico, merece, e por mim podia ser até Hall da Fama da NFL, porque para mim o Cairão é foda. Já poderia ter entrado pro Hall da Fama pelo primeiro carrinho, né? O primeiro tackle de carrinho da NFL. A única lição que você tira do episódio é que não fique no caminho de Cairo Santos, porque o santo do rapaz é forte, né, meu querido? Então é isso, mais uma vez boa sorte ao Caro, ao Duzão também, porque a gente não sabe como vai ser essa temporada e às vezes alguma oportunidade pode aparecer quando a gente menos espera. E para terminar, o Brasil primeiro na NFL. Brasil na NFL. Para terminar, conforme a gente prometeu, a gente não gosta de ficar fazendo prognósticos, previsões, mas rapidamente, sucintamente, a previsão dos senhores para os times que disputarão o Super Bowl e o campeão da temporada 2020 da NFL. Bom, eu também não sou muito fã assim, de fazer previsões, mas eu acho que no caso da AFC, a gente tem o Kansas City Chiefs, obviamente. Quem não colocar o Kansas City Chiefs como um provável Super Bowl é maluco ou tá querendo pagar de diferentão. Você me respeita que você não ouviu o meu ainda, vai. Não tem como, não tem como. Assim, o time é muito bem estruturado. Eu sei que tem esse negócio da ressaca do Super Bowl, mas os Patriots fizeram isso, então eu acho que é um time provável. Mas eu não descarto o Baltimore Ravens, tá? Eu não descarto o Baltimore Ravens. O Lamar Jackson e os Ravens realmente bateram na trave no ano passado. Eles poderiam ter ganhado aquele jogo tranquilamente, não foi assim uma derrota avassaladora, não teve um apagão do ataque nem nada desse tipo. Então eu acho que eles são contenders sim. No caso da NFC,
Obviamente, o posto é garantidaço do New York Giants, porque vem com o Daniel Jones, segundo anista, aí, forte, Saquon Barkley, forte, Sterling Shepard, forte, meu grande amigo Evan Ingram, fortíssimo. A defesa foi toda reestruturada. Nosso amigo Logan Ryan vem com sangue no olho, faca no dente, alucinando, inclusive fazendo charminho de não sei em qual posição eu vou jogar, vocês só vão saber no dia porque vai mudar. Né? Para com essa pegada de jogo nas 11. Então, obviamente, o New York Giants, sem clubismo nenhum. Mas eu preciso também admitir a possível presença do meu ódio Seattle Seahawks. Por quê? Porque o Russell Wilson é um cara extremamente experiente. Ele consegue e consegue ajudar o time a ser um time muito regular ao longo da temporada. E eu acho que esse ano, mais do que em qualquer ano, regularidade vai ser um fator chave com essas questões todas de possíveis ausências por conta de Covid, etc. Eu acho que o time que for regular ali, tiver aquele jogo estilo Parreira, ganhar feio de 1-0, mas ganhar, eu acho que tem grande chance. Então, para meu ódio, eu diria que o Seahawks é uma possibilidade, mas eu vejo aí um Super Bowl Giants e Kansas City Chiefs ou Giants e Ravens esse ano. Sem clubismo, para mim o Super Bowl desse ano é Ravens e Saints. Ravens, porque esse ano só um time de bye. O schedule do Ravens é muito mais fácil que o de Kansas City. Então acredito que essa semana de vantagem vai fazer muita diferença. Os dois times se enfrentam na final da AFC. Ravens mais inteiro. Ganha aquele jogo protocolar ali com uma posse de frente. Kansas City faz um bom trabalho, mantém o seu legado, volta no que vem, deixa para esse ano o Ravens disputar. Do outro lado, Saints, turnê de despedida do Drew Brees, apesar de ter feito declarações muito inadequadas em relação aos protestos antirracistas. Se ele conseguir fazer as pazes com a linha que o protege, eu acho que essa turnê de despedida dele, time de cultura forte, defesa sólida, eu acho que tem tudo para chegar no Super Bowl, mas aí, infelizmente, Lamar Jackson contra Drew Brees é até covardia. Vai dar Ravens na cabeça, obviamente, sem clubismo. Eu, obviamente, não vou apostar em Miami, porque eu conheço meu time. Eu sei que pra gente Super Bowl é a primeira rodada do playoff e um wildcard, que vai ter mais wildcard esse ano. Então, para chegar em pós-temporada, pra gente tem que levantar a mão pro céu. Mas acredito que o Kansas está bem à frente dos times. Essa briga entre Kansas e Ravens é realmente uma briga deliciosa de acompanhar. A evolução do Lamar Jackson, a confirmação do Mahomes. Além disso, as duas defesas muito sólidas. A do Kansas deu uma vacilada no ano passado, mas retomou a melhor forma. A do Ravens sempre mantendo uma linearidade, né? O ataque do Ravens é que desses anos, nessas últimas temporadas, variou bastante, e agora com o talento do Lamar, parece que realmente engatou o caminho dessa final de conferência aí já prevista, mas acredito que o Kansas está um pouquinho acima ainda, principalmente pelas armas que o Mahomes tem para contar, com o Hill, né? Com gente que pode, com o Kelce, com gente que pode decidir no talento e na força e velocidade as jogadas. E do outro lado, cara, realmente a NFC, né, ela é uma incógnita, né, uma interrogação muito grande. Você não vê um time que é muito melhor do que os outros. Né? O 49ers, mesmo que chegou ano passado no Super Bowl, não era um timaço. Você não via o Garoppolo fazendo milagres e tal. Concordo que o New Orleans Saints é muito forte também, é algo a se levar consideração, e essa provavelmente também vai ser a temporada de despedida do Brees, mas eu prefiro apostar num time que ninguém está falando muito, mas que sempre que vem quietinho assim, acaba dando uma martelada em alguém. Eu acho que vai ser o Green Bay Packers que vai chegar desse outro lado aí. É o segundo ano com um técnico que é bem dinâmico, que o Rodgers encaixou melhor com o jogo dele, né? O Mike McCarthy já estava muito desgastado, e aí realmente acho que essa é uma temporada para o Green Bay virar de verdade. Também o Rodgers já vai caminhando para o final
da carreira dele, tanto é que o próprio Green Bay draftou um quarterback no draft desse ano, para essa temporada, né? Então, realmente, eu acho que vai ser um Kansas e Green Bay, um tiroteio lindo, mas que o Kansas vai levar de novo. Que a minha esposa Patrícia não me ouça, mas tá vendo, Vitorino? A aposta do Wallace na NFC não deixa tão absurdo você prever um Kansas City versus Giants, porque esse time de Green Bay chegar no Super Bowl, né? Você vê que o pessoal tá bom de análise A mesmo. defesa de Green Bay é boa, a defesa de Green Bay é boa, gente. Eu, principalmente, porque eu gosto muito mais de defesa do que de ataque, então eu fico prestando atenção nos talentos da defesa, na solidez delas. A defesa de Green Bay é bem boa. Eu até gostaria de ver um 49ers vencendo o Super Bowl, para minha esposa ter a sensação que eu já tive de ver o meu time ganhando o Super Bowl. O Wallace também vai ter essa sensação, mas vai ser exatamente o final da vida dele, que ele vai estar já com seus 90 anos. Aí o Dolphins vai ganhar o Super Bowl, ele vai falar: ganhou, caralho! Próxima temporada, tua tá igual valor. Como a análise não é o nosso forte, como acabamos de provar, o nosso forte é fofoca, a gente vai pro Treta na TL. Kirk Cousins declara em podcast que não se portaria em seguir os cuidados recomendados pelas organizações de saúde, caso o risco de contrair o coronavírus fosse só para ele mesmo. Diz que se pegar, pegou, que se morrer, morreu. Tudo bem que esse podcast foi gravado já tem um tempo, se eu não me engano foi no mês de julho, e foi lançado na semana passada, mas mesmo assim, né, gente, não justifica. Aí eu queria saber dos amigos aqui o que vocês prefeririam. Um quarterback abertamente racista ou um quarterback abertamente negacionista da pandemia? Então, deixa eu só... Essa declaração do Cousins, ela tem dois aspectos, né? Primeiro aspecto, eu acho que é a irresponsabilidade dele com a própria vida. Isso aí só preocupa ele. Então, se ele quer se matar para lá, deixa ele se matar com o que ele quiser. Mas também demonstra uma preocupação com os outros e que ele sabe que socialmente ele não pode estabelecer uma regra só para ele. Então, que aliás, o tratamento da pandemia tá errado, né, nesse sentido. Que a pessoa, quando ela se preocupa consigo mesmo, mas eu não vou pegar, eu sou forte, eu aguento, se eu pegar, vai ser só uma gripezinha. Essa é essa atitude errada, porque você não está a usar máscara, ao passar álcool gel, ao limpar alimentos e fazer todos os protocolos de segurança, biossegurança, você está cuidando dos outros, não de você mesmo, porque você mesmo pode estar contaminado, assintomático e passar a doença para os outros. Então, nesse aspecto eu até concordo com o Cousins, mas sobre essa pergunta do quarterback, 100% preferia jogar contra o quarterback racista, porque contra não, né? Com o quarterback racista, porque provavelmente eu jogaria na defesa e aí treinaria contra ele, e aí quando a gente treinasse contra, eu ia bater. Aí eu ia bater, mas eu ia bater até o gato miar. Só se seu técnico fosse o Joe Judge, porque ele tira a camisa vermelha do quarterback. Exato. Se fosse qualquer outro time, você não ia conseguir bater. Exato. Exato. Eu ia rasgar a camisa vermelha no dente. Mais um ponto positivo aí pro Joe Judge. Sobre o Kirk Cousins, ele acha que ele é o Ivan Drago, né? Ele tá todo... Só quer ser o Ivan Drago, né? Se morrer, morreu. Eu concordo com o Alas. Acho que, mais uma vez, cala a boquinha. Não tem coisa boa para falar. Não vai dar bom dia a cavalo. Né? Por que não pega e repete o que todo mundo já está cansado de repetir? Fica em casa, toma cuidado, assiste o jogo aí. Mas não, o cara tem que aparecer. Aí quer aparecer errado. Na hora de jogar, vai aparecer? Vai, lançando interceptação e fazendo bobagem. Então, Kirk Cousins, boquinha calada e vai se ocupar em fazer drill que você está precisando, tá? Sobre jogar com negacionista ou jogar com um racista tem que morrer e ser ateado fogo, sempre, qualquer situação. Então não teria como eu jogar porque uma dessas duas coisas já teria acontecido, né? E o negacionista da pandemia, eu concordo com elas, eu gostaria de jogar desde que ele fosse do ataque, eu fosse da defesa, porque eu ia poder comer ele na porrada e ele aprender que ele ia preferir ter tido Covid do que ficar apanhando no treino para deixar de ser otário. Só tem homem nervoso nesse podcast, como vocês podem perceber. Eu posso até concordar um pouco com o que o Wallace falou, se ele quer se ferrar para lá, quer contrair, o problema é dele, só que o problema é que ele vem a público e dá uma declaração dessa, o cara que é quarterback de uma franquia,
Minnesota não é mercado grande, mas é um cara que é idolatrado por uma parcela de torcedores ali, é um cara que a molecada lá de Minnesota ou de alguns lugares próximos tem como ídolo, então não justifica ele vir a público e declarar. Ele pode pensar, ele pode agir assim na vida privada, se ele agir assim, ele vai estar colocando outras pessoas em risco, mas vir a público num podcast ao ser entrevistado sobre a questão da pandemia e declarar isso é absurdo, é falta de aquele social media ali, dar um toque, o cara é preparado para isso, não podia dar esse mole não. Para mim deu mole, discordo totalmente dele, e além disso o cara não devia vir a público falar isso. Falando em vir a público e dar declarações polêmicas, Belichick afirma que Cam Newton é o jogador que mais trabalha duro com quem ele já trabalhou. Dor de cotovelo ou realidade? Chama ranço isso aí, né? O Newton, Sinceramente, porra. E o Belichick, pelo amor de Deus, cara. Você é um cara experiente, você é um senhor. Com essa atitudezinha aí, pequena, entendeu? Ai, esse é o que mais trabalha, viu? Ah, pelo amor de Deus, né? Assim, porra, vamos crescer, vamos amadurecer aí, né? Ah, fica mandando direta pra ex, essa altura do campeonato. Porra. não dá para poder nem comparar o Ken Newton com o Tom Brady. O Ken Newton tem um negócio de charutos e ele é o principal garoto propaganda desse negócio. E charuto não combina simplesmente com um atleta, com a vida de atleta que deveria ter. E o Ken Newton tem que trabalhar duro mesmo, e aliás tem que trabalhar o dobro do que outros quarterbacks trabalham, porque ele perdeu a principal característica dele, que era a mobilidade e a capacidade de carregar a bola. Isso é fato, mas não torna ele tão especial assim não. Isso é muito mais contingência do ponto da carreira dele do que realmente de jogador mesmo que se dedica. Agora, não dá nem para comparar Brady e Ken Newton nesse aspecto. Essa dorzinha de cotovelo do Belichick aí eu suporto, eu apoio, porque você entra nas redes sociais do Tampa Bay e você só vê os caras treinando embaixo de um céu azul na Flórida, um gramado verde, e aí parece que o clima no time tá bacana, então é brincadeira entre os colegas e depois vai direto pra praia e volta, e enquanto isso os peitos estão lá do your job, então a dorzinha de cotovelo eu acho que vai até, faz até um certo sentido, né, porque o pessoal lá de Tampa tá esfregando alegria na cara da galera. E como a gente fala dos Patriots, a gente não consegue não falar dos Bucks. Leonardo Fournette declara que pela primeira vez tem um QB de verdade para jogar no time. Lembrando que os QBs anteriores com quem ele jogou foram Blake Bortles, Nick Foles, Gardner Minshew. Esse nomezinho é danado, hein? Não dá para discordar dele, né? Vamos falar a verdade. Mentir, ele não mentiu, né? Mas de novo, Ele não pra quê? mentiu. Pra quê? Todo mundo sabe. Não precisa ficar falando. Acho que alguém ia comparar o QB que ele está trabalhando agora com os QBs que ele trabalhou antes. Para que falar isso? Finalmente eu tenho um QB. Olha, eu vou te falar um negócio, cara. Eu acho que esse período sem preseason aí, eu acho que fez muito mal para os jogadores, porque eles ficaram com muito tempo livre e tá com muito tempo em rede social. Porque não é possível, cara. Sinceramente, o que eu gostaria de ouvir de um jogador desse, você agora tá com o QB melhor? Meu amigo, não sei, eu só tô treinando. Não, mas não sei o quê. Não tenho nada a comentar sobre isso. Eu tenho drill para fazer. Eu tenho playbook para estudar. Eu tenho outras coisas para fazer. O que você achou? Que o meu ex está lá. Pelo amor de Deus, cara. Eu tô ficando cansado disso, sinceramente. Tomara que nunca mais aconteça da gente ter esse tempo livre aí, porque é mais uma oportunidade para o jogador fazer merda e falar merda. Na verdade, eu não sei se tá acabando ou se vai piorar quando começar a temporada e tiver mais assunto para falar. Eu volto no que eu falei anteriormente, né? Você imagina o Fournette lá de terceiro, reserva, no banco e nem entrando porque tá funcionando o negócio com o Jones e com o McCoy. Isso é uma bomba relógio, não tem jeito. Como é que fala? Não precisa nem de power ranking para poder botar o Leonardo Fournette com pavio riscado já, não. Só pra gente contextualizar aqui, Blake Bortles dispensa comentários. Nick Foles, a MVP de Super Bowl, assumiu o time quando o Carson Wentz machucou, fez uma run boa ali e depois, acabou de perder a vaga de titular pro Mitchell Trubisky em Chicago. Só por aí você já sente o nível. E o Gardner Minshew tem a maior qualidade, o desenho do bigode, né? Você só vê o pessoal falando na internet e nos podcasts do desenho do bigode do cara. Então,
a concorrência não tá muito forte mesmo, não. O Gardner Minshew é o americano médio, né? É o americano médio que chegou na NFL. Então ele é o herói desse americano classe média, do interior dos Estados Unidos, que tá lá, bigodão e tal, chamando atenção. Eles até tem um personagem de comédia americano que faz esse meio estilo dele, e ele entrou nessa onda no ano passado, fez chamadinha para programa e tal, mas ele é muito mais folclórico do que tudo. O Nick Foles, um time ajustado, já estava por dentro do playbook e das armas de um time que tinha diversas armas para ser utilizada. E o Blake Bortles teve, sei lá, 9 jogos de categoria de NFL, de resto não deu mais. Não, o Gardner Minshew é carismático, é divertido, né? As aparições dele, as interações dele nas redes sociais, eu acho uma figura bacana, mas bola mesmo, não dá pra falar. O nosso último treta na TL, modelo declara que Odell Beckham Jr. curte escatologia. Com a palavra, o nosso especialista sobre a mente humana, o psicólogo Luiz Vitorino. Cara, olha, eu vou ser sincero, eu já tô meio no choque de ter ouvido essa notícia, mas assim, sinceramente, eu acho que tem duas coisas aí. Uma achei errado da parte da modelo de ter tornado isso público, porque ainda que isso seja verdade, e ainda que isso efetivamente tenha acontecido, isso é uma questão íntima. E o que você faz ali no âmbito íntimo, que é consentido e que não faz mal a ninguém, aí, da minha parte, eu não vejo problema nenhum, entendeu? O que você não pode é fazer uma coisa contra a vontade do outro, uma coisa que vai fazer mal para o outro. Mas se tá os dois ali, os dois consentiram, não vejo muito problema, né? Por outro lado, na parte específica assim digamos, da atividade sexual descrita aí no caso, eu recomendo a leitura do nosso grande amigo Freud. Ele tem explicações bem interessantes sobre por que as pessoas podem ter esse tipo de prática sexual, mas eu acho que é muito cedo para dizer. Sinceramente, assim, eu acho que nem deveria se dar muita publicidade para esse tipo de coisa. Eu acho que eu espero que a mídia abafe o caso, porque a gente não sabe se essa modelo está falando a verdade, não tem nem como a gente ter comprovação disso, porque não vai ter filmagem, não vai ter câmera, a não ser que o Adele venha a público e diga, não, eu gosto mesmo, eu curto e ninguém tem nada a ver com isso. Eu não acho que isso tem que ser assunto. Eu acho que as pessoas deviam se ocupar um pouco menos assim com a vida sexual dos jogadores e se preocupar mais com outras coisas. O Adele tem muito mais coisa a provar aí do que o que ele gosta de fazer na cama ou não, entendeu? Eu acho que tá todo mundo errado aí nessa história. Você acha que a mídia não devia dar atenção Só para esse tipo de notícia, mas o nosso podcast está liberado. Mas nós somos etc, né? A gente tem que falar disso. Quem não tem que falar disso é o Good Morning Football. Tá de manhã lá assistindo, o Adele curte, pelo amor de Deus. Então, o pessoal podia se ocupar em descobrir o que o Adele gosta de fazer em campo ultimamente, né? Porque saiu do Giants, não fez mais nada. Aí eu vou concordar com o nosso especialista sobre a mente humana e vou lembrar da declaração de Agnaldo Timóteo. As relações devem ser privadas e respeitosas. Deixa eu lembrar, então, a declaração do saudoso Mr. Catra, que serve para essa situação e várias outras, que é, abre aspas, deixa as pessoas, fecha aspas. Depois dessa, acho que a gente pode ir pro TD ou Fumble. No nosso 7º episódio, continua uma editoria específica do TD ou Fumble para o Joe Judge, técnico do time do nosso amigo Vitorino. Não é de propósito, é coincidência, mas o cara dá motivo pra gente puxar ele pro TD ou Fumble todo santo episódio. Eu vou até depois olhar nas estatísticas dos nossos ouvintes, porque eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes deve ser torcedor do New York Football Giants, porque não é possível, a gente só fala de Joe Judge, só fala de Giants, é o podcast que mais fala de Giants, tenho certeza, na podosfera mundial, não tenho dúvida.
Joe Judge participa de treino de recuperação de fumble. Técnico se atira na bola incentivado por seus jogadores. TD ou fumble? Super, ultra, mega blaster TD. Um TD tão gigante quanto o meu Giants gigante. As pessoas estavam comentando muito recentemente que o Joe Judge era um Belichick genérico, queria fazer o mesmo esqueminha de do your job, e jamais na história da humanidade você vai ver o Bill Belichick participando de um treinozinho desse, você não vai ver nele sorrindo, que dirá se jogando na lama junto com os outros jogadores. Então eu acho que foi um bebezaço. Ajuda a unir o time, mostra que o técnico está com os caras e é aquela zoeira do técnico na medida certa. Quando eu li a notícia, eu achei que era TD. Quando eu vi o vídeo, pra mim é obviamente um fumble, obviamente. Tirando o Vitorino, que a gente dá um desconto porque tudo que vem lá dos Giants ele aprova e assina embaixo, porque ele é clubista, eu que sou um cara imparcial, tá? Eu declaro que é fumble. Você vê o vídeo lá, uma forçação de barra danada, tá muito claro que foi justamente por conta do feedback negativo que o Joe Judge teve por conta do militarismo que ele tentou implantar lá no training camp dos Giants. E aí fez isso pra pagar de amigo dos jogadores, pra mostrar que o clima tá bom. Forçação de barra, dá pra ver que ele pula de má vontade ali naquela grama, os caras vão pra cima dele com a mangueira, de nossa, má vontade, má vontade. Então é fumble, porque agora todo treino tem alguém filmando, seja no celular, seja na câmera, pra postar depois nas redes sociais. Então, pra mim, isso aí foi uma forçação de barra só pra desfazer essa imagem dele de linha dura. Fumble. Ô, Ticas, você tá com o mesmo ranço do Belichick e do Fournette. Vamos abrir esse coração aí. Eu acredito que na real mesmo, de fato, é um fumble, né? Porque o treino era de fumble, era de recuperação de fumble. Mas eu acredito que é um TD, porque parece até que a manifestação veio dos próprios jogadores. Iniciou-se com os jogadores incentivando ele a fazer esse pulo maluco aí. Mas eu acho que isso cria aquele entrosamento entre o treinador e os jogadores, que isso são faísquinhas, são pequenos detalhes que fazem diferença. Poderia concordar se fosse espontâneo. Mudando de assunto, outro TD ou fumble. NFL autoriza troca de camisas ao final dos jogos, porém, não vai ser imediatamente após os jogos. Vai ser só depois de lavada, higienizada, passada e enviada pelos roupeiros dos times. Então, um time enfrentou o outro, acabou o jogo, os jogadores decidiram trocar de camisa, eles só avisam os roupeiros, tratam da camisa, higienizam, despacham para o roupeiro do outro time. Entendeu, Fumble? Cara, o que passa na cabeça das pessoas da NFL, sinceramente? Os caras estão se agarrando dentro de campo. Eles estão dando teco um no outro. Eles estão fazendo huddle. Eles estão indo para cima da bola, fazendo bolinho em recuperação de fumble. Ah, não, mas a camisa tem que higienizar para dar pro cara. Para mandar pelo correio. Pelo amor de Deus, cara, eu quero saber quem é o lobista das empresas de transporte dos Estados Unidos que conseguiu meter essa regra aí no meio. Parabéns. FedEx Rule. Ele passa qualquer lei, ele consegue passar. Se ele conseguiu passar A regra da UPS. Pelo amor de Deus, cara. Os caras estão se agarrando. Entrega. Ou então assim, você quer, não pode pegar, faz um kitzinho assim com algum produto químico dentro, um saquinho, um ziplock. Assim, pode trocar a camisa, mas você bota aqui dentro do ziplock com álcool gel aqui, desinfetante, sacode e dá na mão do ziplock pro cara. Pronto. Para mandar pelo correio. Cara, sério, assim, eu acho que eles soltam essas coisas de sacanagem, assim, sabe? Estão fazendo a reunião, mas, cara, vamos fazer uma regra aqui bem bizarra. Vamos fazer o quê? Tem que mandar a camisa pelo correio. Porra, boa, essa aí foi foda. Porra, tu é foda, cara. Bota essa regra aí, vamos ver o que vai dar. Só pode ser isso, sinceramente. É o seguinte, pode pegar já, eu vou dar um conselho. Obviamente é um fumble, né? Na minha opinião. Se for assim, já pode pegar a tabela de todos os times, você vai entrando em contato com quem você quer e já vai pedindo a camisa e já vai mandando para ele também. Não tem problema nenhum trocar a camisa desse jeito. Se é pelo correio, você já vai entrando, eu quero a camisa do Bronco, vou jogar contra ele na terceira rodada. Você tem até o dia tal para me mandar. É isso. É pior do que proibir, de fato, né, a troca das camisas. Vim com essa gambiarra aí, passa a ideia pior do que seria o protocolo da troca das camisas. É fumble unânime.
É raro ter um fumble unânime aqui, hein? Essa é fumble unânime. Para terminar, semana passada tivemos a cerimônia de entrega dos anéis de campeão para o time do Kansas City Chiefs. Mahomes aproveitou o clima da entrega do anel, tirou um outro anel do bolso e pediu sua namorada de longa data em casamento, ao qual foi prontamente atendido, ouviu sim. Daqui a pouco o menino Mahomes será o senhor Mahomes, devidamente casado. Já o Andy Reid declarou que o uso dele para o anel do Super Bowl que ele acabou de ganhar vai ser um pouco diferente, que ele vai exibir pelas lanchonetes lá em Kansas para poder ganhar cheeseburger grátis. TD ou fumble? TDzaço, e qualquer estabelecimento comercial que não abrir as portas para o Andy Reid tem que ser fechado imediatamente. Leôncio vai explodir de comer tanto comer cheeseburger. Eu acho que é um TDzaço também. E é um belo uso para um anel de campeão de Super Bowl, tá? Não tem como não dar TD pro Andy Reid, porque há poucos episódios eu tava falando que a gente precisa de mais técnicos folclóricos, técnicos que têm essas respostas fora de protocolo, que têm declarações mais divertidas, e o Andy Reid é um cara que aparentemente é unânime na liga mesmo. A gente não ouve ex-jogadores, ex-coordenadores técnicos que trabalharam com ele falar mal do cara. O cara parece uma unanimidade e eu acho que esse tipo de declaração só reforça essa imagem do cara simples que ama futebol americano, tá ali fazendo o trabalho dele e que se pode ganhar um cheeseburger grátis, por que não? Assim terminamos o nosso episódio de hoje. Eu não sei se vocês têm jabá, porque começando a temporada na quinta, domingo de rodada cheia, rodada dupla de Monday Night na segunda. Não é possível que vocês vão ler livro, ver série, mas como nada é impossível nessa vida, eu passo a bola para vocês se despedirem. Então, como vocês têm que ficar em casa, não é para sair sábado à noite, para se preparar para o jogo, né, da próximo domingo, próximo domingão de 9 horas de NFL. Vejam o filme com Will Smith, que é o mais recente sobre o assunto, e que inclusive causou mudanças de protocolos da NFL, que é o Concussion, né? Um Homem entre Gigantes. É um belo filme falando sobre um grande problema que até hoje é discutido na NFL, que são os efeitos das pancadas no cérebro, principalmente de jogadores de linha e running backs, que a gente citou aqui em programas atrás, por conta de causar distúrbios e problemas futuros. Essa é uma história baseada em fatos reais e que a NFL mudou protocolos de segurança, capacetes, e inclusive tem uma participação, assim, os personagens que você conhece, o Roger Goodell já, o comissário da liga, tem vários jogadores, 6 jogadores que participaram do filme, e realmente é um filme que é bem tocante e é bem preciso na sua análise científica dessas concussões. Bom, no meu jabá eu vou fazer, na verdade, 2 recomendações, assim, não são de filmes, nem de séries, nem nada, são mais de hábitos, já que a gente vai começar finalmente a assistir jogos de futebol americano de novo. O primeiro é assista os programas pré-jogo e pós-jogo, porque você aprende muito sobre o futebol americano, sobre o que está acontecendo, assistindo esses programas e dá um pouco mais assim de vivência, né? Já que a gente está tão sedento aí, é uma dica interessante. E a segunda dica que eu vou dar, ela vem de um livro que eu já recomendei aqui, né? O Tire os Olhos da Bola. E a primeira dica que eles dão para que você comece a entender um pouco mais de tática e de estratégia de futebol americano é quando você estiver vendo os ataques em campo, começa a prestar um pouco de atenção em qual é a quantidade de jogadores de wide, running e tight end que estão naquela formação e se ela foi uma corrida ou um passe. É uma coisa rápida, assim. O ataque alinhou lá, você olha assim, tem 3 wides, tem tight end, tem quantos runnings, foi corrida ou foi passe? Sim, foi corrida. E foi passe. E vai vendo se você começa a identificar um padrão. Então você vai reparar, dependendo do time que está jogando, que você vai conseguir começar a sacar algumas jogadas antes da jogada acontecer. Você vai olhar a formação e falar assim, cara, isso aí vai ser uma corrida. Ou, cara, isso aí vai ser um passe. E eu tô falando isso, obviamente que você vai olhar também as descidas, né, os downs. Mas é uma coisa que vai mudar um pouco a sua dinâmica de assistir o jogo, dar essa olhada no ataque e ver qual é o tipo de jogada. Porque é uma coisa que a defesa também vai estar fazendo.
né? A defesa também vai estar olhando quantos wides, quantos tight ends, quantos runnings, se aquilo, olha qual é o down, né? E aí vai ver se aquilo pode ser uma corrida, pode ser um passe, é um exercício interessante de você fazer. Esse jabá aí até vai porque tá intimamente ligado. Eu acho que primeira semana de temporada regular é semana para ver tudo de NFL mesmo. Depois você vai até controlando, escolhe o jogo, mas primeira semana é para sentar, assistir tudo que der. Enquanto você estiver fazendo isso, se tiver alguma pauta que você achar interessante ou ver algum comentário, quiser mandar pra gente, siga-nos nas redes sociais, o nosso Twitter NFL _etc, o nosso Instagram NFL etc, tudo junto. Como diria o ex-punter dos Colts e atual podcaster Pat McAfee, se você gostou, compartilhe com algum amigo. Se você não gostou, finja que nunca aconteceu. Uma boa primeira semana de temporada para todo mundo, um abraço e até semana que vem.